Prazer ter você aqui, meu amigo Rafael Gonzalez, um mestre aí que me acompanhou durante muito tempo no meu período de formação na área da saúde, mas vamos deixar para você se apresentar, né? Quem é você, de onde você é, o que você faz? Vamos lá. Primeiramente, rapaz, parabéns pela iniciativa aí. Obrigado. De estruturar todo um podcast, né, bem estruturado, né? Muito obrigado. E muito obrigado pelo convite aí de estar aqui. É um prazer para mim te rever, né? E principalmente estar aqui começando a falar sobre carreira, sobre vida acadêmica, né? Fisioterapia, osteopatia, que é o núcleo que você atua. Que eu atuo hoje, né? E quem sou eu, né? Rafael é filho do saudoso Zé Antônio, da minha amada mãe Ângela. É uma pessoa assim, leal em tudo aquilo que propõe para fazer, com as pessoas, né, que estão ao meu redor, das quais trabalho, das quais convivo. Esse sou eu, né? Mas e como profissional, hoje eu sou professor, me encontrei nessa profissão. Sou fisioterapeuta de formação, atuo como fisioterapeuta também. Hoje estou coordenando um curso na área acadêmica, né, o curso de fisioterapia na cidade de Itapiruna. Também continuo como docente lá. E atualmente estou começando uma nova jornada na minha vida, que era um sonho desde a faculdade, que é a osteopatia. Osteopatia. Né? A osteopatia, daqui a pouco nós vamos falar dela, e eu concluí meu primeiro ano de formação, são 5 anos, e estou fazendo uma imersão nesse mundo aí que é bem legal, e vamos falar sobre ela aqui hoje. Você é natural de Muriaé? Isso, sou natural de Muriaé, nascido e criado em Muriaé, atualmente reside moro hoje também em Muriaé, isso mesmo. Como que foi? Você estudou em Muriaé? Como que pegar o Rafael novo, o garoto Rafael? Como que foi? Você estudou em Muriaé? Você estudou em outro colégio? Como que é? Não, minha vida de escola foi toda em Muriaé, né, assim, fiz aquela parte toda de escola e tudo, e concluí o 2º grau na época, né, e fui trabalhando com meu pai e tal, e aí eu não fiz faculdade em sequência, igual todo mundo faz, e aí pintou uma oportunidade de trabalhar lá no Espírito Santo, em Piúma, em Guarapari, na Feira do Sol, né, vendendo roupa com famosa Feira do Sol. Com a famosa Feira do Sol. E aí eu fui com 2 amigos lá de Muriaé, que são empreendedores lá, mexiam no ramo têxtil na época. E aí juntamos uma galera e fomos. Meu pai tinha uma casa lá em Piúma e a galera ficou toda lá nessa casa lá em Piúma. E aí fomos para lá e tal, e nisso abriu a faculdade de Muriaé, que é a Faminas. Aí eu tava lá trabalhando, aquela vida lá e tal, aí meu pai falou, pô, abriu uma faculdade aqui e tal, acho que é uma grande oportunidade de vir estudar, né, e tal. Eu falei, então... Aí eu fui lá, falei Mas com o cara... Mas você tinha decisão, mais ou menos, assim, por exemplo, quando você formou no ensino médio, você sabia que você queria estudar ou não? Não. Foi um pedido mesmo? Não, eu não tinha nada em mente, assim, eu vou ser isso, nunca tive isso, sabe? Eu vou ser isso aqui é minha vida, isso aqui, sabe? Eu acho muito bonito quem já encontra essa vocação, assim, desde o início, né? Mas aí eu falei com um cara que eu trabalhava lá, pô, vou lá em Muriaé, vou fazer um vestibular lá e... vamos ver o que dá. Aí fiz vestibular, voltei para trabalhar e fui lá, e nisso eu passei no vestibular e meu pai me ligou, você foi aprovado aqui. Então eu falei, então vamos embora. Aí, e a escolha da fisioterapia, assim, foi por quê? Não, na escolha, na verdade, eu não escolhi a fisioterapia, né? A minha irmã é fisioterapeuta, minha irmã já é uma excelente fisioterapeuta. Sua irmã é mais velha? A minha irmã é mais velha que eu um pouco. Ela já era fisioterapeuta na época? Isso. Aí ela... A minha irmã atua na fisioterapia até hoje, a minha irmã hoje atua com pilates e tal, mas assim, já viveu várias fases da fisioterapia importantes, sabe? Ela viveu essa transição da autonomia da fisioterapia, então, mas assim, era recente, ela estava formada de recente, aí eu falei assim, meu pai falou, pô, tem fisioterapia, sua irmã já é fisioterapeuta, faz fisioterapia e tal, eu falei, vou lá fazer. E aí... Sua irmã estudou em Muriaé, não? Não, minha irmã estudou em Itapiruna. Itapiruna. E aí... eu fui dali para frente, aí a minha vida mudou, né? Começou a chegar, óbvio que nada do dia para noite, mas assim,
o jogo virou, né? Eu comecei a estudar e começou a chegar pessoas na minha vida que foram me moldando, né? E hoje a gente é um pouco das pessoas que a gente conhece, né? A gente tem um pouquinho de cada um. E graças a Deus foi aparecendo assim, muita gente boa no meu caminho, sabe? Até hoje isso acontece com muita frequência, assim, eu acho que eu sou um cara muito abençoado, sabe? Assim, vem muita gente boa. Em todos os locais que eu vou atuar, eu vou estudar, então, e essas pessoas a gente vai contribuindo com elas e elas vão contribuindo com a gente. E aí a gente vai sendo moldado, né? E eu tive o privilégio de, na faculdade, conhecer pessoas bacanas, professores que mudaram o rumo da minha vida, como o saudoso professor Jaimão. Não sei se você já escutou falar dele lá na faculdade. Esse Jaimão não. Jaimão, ele mudou minha vida na faculdade, né, em vida e também em morte. Ele faleceu de acidente de carro logo depois que nós formamos e eu já atuava como professor. E esse cara, ele foi um cara que mudou o rumo da minha vida. Tinha outros professores também, Roberta Bruno, você conheceu a professora Roberta Bruno, que foi a que me iniciou na docência. Ela que te puxou pro lado da docência. Ela que me jogou lá e falou assim, você vai dar aula. E eu sou muito grato a ela, sabe? Ela realmente, isso mudou minha vida. Então, igual eu falo, a gente é moldado a todo momento, assim, das pessoas que querem o bem da gente, né? E essas pessoas, elas querem alavancar e você tem que acreditar nelas e ir, porque foi assim que aconteceu a virada de chave na minha vida. Como é que foi esse tempo de formação sua, assim? Porque, igual você pegou e falou, já tinha um tempinho que você tinha saído do ensino médio, você estava mais ou menos aqui, 2005, 2004? Isso foi em 2003. Isso. Eu comecei a faculdade em 2004. Então, tinha um tempinho que você estava largado da escola. Teve um baque ali de você pegar e falar assim, nossa, difícil, faculdade, ritmo, como que eu vou entrar, estudar, né? Porque é outra vida. Eu falo por mim, né, que sou de local pequeno, eu parei um ano e mesmo assim, quando eu cheguei lá, eu falei, primeiro dia, prova, tá marcando, tá fazendo tudo, o que é isso? Eu não sou acostumado. Teve uma dificuldade? Não, eu acho que essa faculdade ela permeia até hoje. A faculdade ela é bem diferente do ensino tradicional, né? Primeiro que você tem uma proposta específica. Então, vou fazer engenharia, você tem uma proposta específica, vou fazer fisioterapia. E no ensino tradicional a gente está acostumado com aquelas disciplinas que são recorrentes, português, matemática, ciência, biologia, física, e você tem um sequenciamento e tal. Quando você entra na faculdade, é tudo muito novo. Então, você passa uma vida inteira estudando determinados assuntos e aí você entra numa parte muito específica da sua vida, que é o que você se propõe a fazer. E aí você tem disciplinas que são específicas. Então, anatomia, biofísica, fisiologia. Então, é tudo muito novo. E todo novo assusta. Todo novo assusta. Todo novo assusta. Eu falo isso com os alunos hoje. Falou, gente, é isso aí mesmo, né? Então, vamos embora, mas nossa, é muito difícil. É isso aí mesmo, com o tempo você vai vendo que não é um bicho de 7 cabeças, né? Você se apaixonou pelo curso, assim, logo no início ou não? Não, pra te falar a verdade, eu tive muita dificuldade justamente por fazer uma coisa que eu não tinha certeza, sabe? Mas eu não tinha certeza, assim, até quase no final da minha faculdade eu ficava assim, cara, será que é isso mesmo, cara? E eu ficava muito perdido, assim, em relação a que área seguir, e isso é uma coisa muito comum, só que o acadêmico, ele acha que ele está perdido, mas quando você vai olhar, e hoje como professor eu vejo muito isso, ele acha que está perdido porque ele não sabe que área seguir, ele vai ser generalista, ele fica assim, será que eu vou para uma área X, será que eu vou para uma área Y? Mas se ele for conversar com as pessoas que estão na sala dele, tá todo mundo perdido. É muito raro uma pessoa dentro de uma instituição de ensino superior, não é muito raro, mas assim, não é tão comum, aliás, de uma pessoa falar assim, eu vou seguir tal área. Então, eu trabalho no meio acadêmico há 17 anos, né, e eu vejo assim, aquela pessoa que encontrou a área, assim, já no meio da faculdade, fala assim, não, eu quero seguir a área de neuro, vamos supor. E ela seguir com aquilo e ir com aquilo. Isso é muito complicado. Normalmente, o estágio é que ele vai ser a parte da vida acadêmica que vai mostrar um caminho. Aí ele se identifica com algo ali e dali para frente ele fala, não, eu acho que daqui eu vou. Mas até ele chegar nessa parte de estágio, passar por todos os campos de estágio, e aí ele vira e fala assim, não, eu não sei o que eu vou fazer,
porque ele ainda não viveu aquilo. Meu irmão, eu gosto sempre de citar meu irmão, né? Porque é uma figura. E aí ele falava assim, quando ele estava no período de faculdade: eu não vou ser professor. Eu não vou ser professor, que ele estava fazendo licenciatura e bacharelado em biologia. Eu vou trabalhar em laboratório. E só trabalhou como professor a vida toda. Então eu vou te contar uma coisa. Minha família é uma família de materna de professores. A minha avó, a avó Nininha, ela era professora. E assim, educou muitas pessoas em Muriaé. Aí a minha tia Dadace, Maria das Graças, ela é professora e, tipo assim, extremamente conhecida, trabalhou em faculdade muitos anos, sabe? Aposentou como professora. Eu tenho um tio também de Fernando que é professor, que é irmão da minha mãe, e a Dadace também é irmã da minha mãe. E aí eu acho que tem um aspecto, assim, de familiar muito grande na minha vida, porque eu nunca pensei em ser professor. Você não cogitava. Mas eu lembro exatamente o dia que eu senti uma energia muito grande, que eu falei, caramba, eu nem sabia que era ser professor, mas E eu até fui apresentar um trabalho em sala de aula, eu lembro do trabalho, eu lembro de tudo. Era o professor, esse professor foi o cara que me apresentou osteopatia, que é o professor Selber, ele me dava aula na faculdade. E aí reunimos em grupo e fomos fazer um trabalho. O tema do meu trabalho era estabilização segmentar, que era uma área, assim, na época, na fisioterapia, era uma área muito nobre, pouquíssimas pessoas no Brasil. E como esse professor, ele é osteopata, e eu gostava muito da aula dele, sabe? A osteopatia, foi apresentada a osteopatia ali, naquela aula dele, ele dava aula de recursos terapêuticos manuais. E aí eu virei, falei assim, como eu gostava muito da disciplina, eu me empenhei naquele trabalho, sabe? E ele falou, só tem uma mulher que eu conheço que trabalha em estabilização segmentar, me passou o e-mail dela. Eu fui e mandei um e-mail, na época não tinha WhatsApp, tinha esse estranho. Aí eu fui e mandei um e-mail para ela, ela foi e me deu todo o caminho, sabe? Me deu material, escreveu no e-mail, no corpo do e-mail, sabe? Eu estudei aquilo, mas estudei com muita vontade aquilo. E quando eu fui apresentar, cara, eu lembro até da fala do professor na época, ele, nossa, você deu uma aula aqui. Eu senti uma energia muito boa ali, sabe? Falei, nossa, eu gostei disso. Mas assim, minha vida seguiu e mesmo assim. Só que eu acho que a vida, quando você foge da sua missão, a vida ela vai dar um jeito de te trazer para cá de novo, sabe? E passei por essas dificuldades tudo na faculdade, não sabia que área seguir e tudo. E aí me formei, falei, pronto, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer, né? Essa transição é difícil demais, né? Essa transição é difícil demais. E assim, vários erros durante a graduação, que a pessoa que passou a graduação inteira sem cometer erro, ela não fez nenhuma graduação. Ela não fez graduação. Não fez nenhuma graduação. E você se destacou em alguma disciplina durante a faculdade, assim, que falou assim, nossa, eu sou muito bom nisso aqui? Não, mas eu gosto, não que eu era muito bom, mas eu gostava muito de disciplina e foi por isso que eu tô te falando. E foi por conta dessa disciplina que eu comecei a dar aula. Dar aula. Eu formei, comecei, não sabia o que eu fazia e tal, pegava atendimento domiciliar, comecei a trabalhar numa empresa que elaborava concurso em Muriaé e tal, e estava bem perdido, assim, no sentido da não conseguiu ir direto para a carreira de fisioterapeuta. E aí eu gostava muito da disciplina de respiratória, cardiovascular, até mesmo por conta dos professores. O Jaimão era da área, né, da UTI, da unidade de terapia intensiva, e a Roberta Bruno também era da área, então a afinidade do professor, ela é muito importante, sabe? A gente no sabe rendimento. Onde procurar também, né? Tipo, eu vou pro hospital, vou fazer um concurso, alguma coisa, é mais objetivo, né? Justamente. Mas assim, a afinidade com os professores, ela facilita esse processo de você gostar da disciplina. Então, com certeza. Você percebe muito isso. Você já teve um professor que você gostava muito e você tinha um rendimento, assim, com ele muito grande. E aí, o que acontece? Era uma área que eu gostava muito. E foi por conta dessa disciplina que eu gostava na época. Hoje em dia eu já não gosto mais, assim, de atuar e estudar, mas assim, que era fisioterapia respiratória, fisioterapia cardiovascular, fisioterapia em unidade de terapia intensiva. A minha especialização foi em unidade de terapia intensiva. Eu fiz na Univertes, uma faculdade que tem como direção e reitoria lá que foi meu professor e meu grande líder, meu coordenador, que é o Lúcio Flávio Sleutz, que hoje ele é reitor lá, e ele me acolheu lá, eu fiz minha especialização nessa área, e enfim,
estava perdido, de repente recebi um chamado falando assim, tem uma reunião aqui e tal, e eu fui nessa reunião, e estava cheio de ex-professores meus nessa reunião, lá na faculdade. Eu falei, uai, o que está acontecendo aqui, né? Aí eu olhei, tinha uma pasta com meu nome e tal. Aí a coordenadora pedagógica chegou e falou, olha só, existe uma oportunidade de você dar aula de dependência, né? Dessa disciplina de fisioterapia respiratória. Eu falei, mas eu, né? Então... Aí eu falei, não, eu quero. Falou, então você vai passar por um processo aqui e tal. Eu falei, então... Vamos lá. Aí, não sabia, até então, não sabia. Na verdade, na época, eu achei que ele tinha até sido o professor Jaimon que tinha falado alguma coisa. E tal. Né? Aí eu desci e encontrei com a professora Roberta Bruna. Ela falou assim, foi a mamãe, tá? Não foi o papai, não. Porque, tipo assim, era, o pai era o Jaime, a mãe acadêmica era a Roberta. Ela bateu minha mão, foi a mamãe, tá? Não foi o papai, não. Eu falei, é mesmo, Roberta? Eu te agradeço e tal. E no final, passei pelos processos e tudo e comecei a dar aula. Você não tinha especialização em nada ainda? Não, eu tava... Só tinha formado. Minha sorte foi essa, porque até o momento, a gente, hoje, para você dar aula numa instituição de ensino superior, o mínimo que você tem que ter é especialização. Tá? Hoje isso está mais apertado, né? Você tem que ter um mestrado, um doutorado em grandes áreas, dependendo da área, você tem que ter essa titulação. O Ministério da Educação vem exigindo isso cada vez mais. Mas na época, e o curso de fisioterapia também não é um curso que na época tinha muitos mestres e doutores. Então, a gente tem essas peculiaridades. Sabe? Por exemplo, um curso de biomedicina, você vai achar mestre e doutor aonde você for, porque é um curso muito voltado para pesquisa. Eles são pesquisadores de natureza. Tá? Mas parte técnica, como a fisioterapia, que é um trabalho mais técnico. A educação física e tal. Mas isso tem mudado, assim, drasticamente, sabe? Então, hoje, os fisioterapeutas, os educadores físicos, você vê grandes nomes da educação física, doutores aqui na Famílias mesmo, aqui em Muriaé, né, nas instituições, você vê pessoas que estão trazendo uma nova geração de pessoas a irem para essa área de pesquisa. Porque antigamente a gente formava, vão para uma clínica, vão para um hospital, vão para uma academia, vão atender no consultório, justamente. Então, essa vinda das universidades para o interior, então isso trouxe pessoas que começaram a incentivar. Então, hoje a gente tem um número de doutores e mestres no Brasil, assim, fantástico, né? E apesar de ainda precisar dessas carente, né? de profissionais com mestrado e doutorado em determinadas áreas, né? E aí, a minha sorte foi que eu concluí a graduação já fazendo especialização, e isso aí foi que me abriu a porta na época, né? E aí eu comecei dando aula de dependência por um ano, né? E aí me chamaram para entrar no ensino regular, né? E já estava mais ou menos o quê? Um ano ali fazendo essa parte de dependência? Eu fiquei lá 2008, 2009 e aí em 2009 eu entrei no ensino regular. Você nunca trabalhou na parte de clínica, então? Eu fiz atendimento domiciliar, já trabalhei em supervisão de clínica de estágio. Me encontrei mesmo, foi na docência. Que é uma área de atuação da fisioterapia. E aí mudou, né? Repaginou sua vida. Isso aí foi o grande... Como é que fala? Virada de chave da minha vida. Aonde você estudou, agora você era professor. Isso aí, E eu tive essa oportunidade. Eu sou muito grato à professora Roberta Bruno, na época, de ter me dado essa oportunidade. E foi justamente por isso. Ela, na época, era a disciplina que eu mais gostava, era dela. Ela virou e falou assim, tem um cara aí, ele é da cidade, né? Ele teve um bom desempenho na minha disciplina e tal, então eu acho que ele tem toda a capacidade para assumir isso. E aí eles acreditaram nela, me chamaram, fiz o processo. E é engraçado que eu passei 6 meses dando aula, aí fui desligado, porque era dependência, né? Então... Aí depois me contrataram de novo, aí fiz mais 6 meses dando aula, aí me desligaram e de repente me chamaram. Aí eu fiz um processo seletivo, onde eu tive que fazer uma entrevista, né? Eu lembro da minha banca, da entrevista de aula, isso em 2008 que eu comecei, em 2009 eu efetivei no ensino regular. E estou aí até hoje. Que bacana, que bacana. Hoje você é mestre? Não.
Já fiz 2 processos de mestrados e infelizmente não foi concluído, passando pouco tempo, faltando pouco tempo. Um foi um problema de bolsa, essas coisas, que era lá na Unirio, no Hospital Gafeguini, na área de neurologia. Eu lembro dessa parte, que você estava na Unirio. E aí o outro foi naquela loucura da pandemia, que eu estava estudando na Universidade Federal de Viçosa, no mestrado em Ciências da Saúde, e na época eu adoeci, cara. Sabe, faltando também, faltava muito tempo, faltava pouco tempo para concluir também, mas Corona? Na época do corona, não, adoeci de mentalmente, sabe? Né? Eu dava aula todos os dias e nessa transição de presencial para o online, foi uma adaptação muito forte, acho que na vida de todos que trabalhavam lá com a gente, era tudo muito novo e foi uma correria. Essa época, cara, eu adoeci legal, mentalmente. Foi pra tudo, né? Pra gente que tava estudando, muita coisa, foi cara, muita coisa. Mundo. Aquilo dali foi uma doideira. Foi pra todo mundo. Então, eu tive alunos realmente que desistiram e tal, e professores meus do mestrado entraram em licença por problemas, né, mental, eu lembro psicológico. Que a minha grade mesmo, por causa disso daí, né, ela virou uma bagunça. Quem está disponível para dar aula agora, como que vai fazer? Então eles tiveram que remodular as grades horárias, foi loucura, cara. A pandemia, ela foi algo inacreditável, né, cara? Assim, mudou muita coisa. Foi bom. Muita coisa. Porque melhorou muita coisa, né? Eu não digo que foi bom, não, mas assim, ela trouxe algumas coisas que hoje favoreceram a vida de muita gente, né? É igual as grandes guerras, né? A guerra não é ruim, mas se não fosse as grandes guerras, talvez hoje não teríamos as tecnologias que temos hoje e tal. Mas o que acontece? Nessa época faltava um prazo muito, assim, faltava... Eu estava presencial, ninguém esperava uma pandemia, né? E eu me matriculei em muitas disciplinas para cumprir os créditos do mestrado e tudo, e veio a pandemia, a universidade parou. E a gente a gente continuou dando aula, né? Mas só que no processo online, e a Federal ainda não tinha um sistema de aula online, eles foram correndo atrás daquilo. E aí, quando voltou tudo de uma vez. Aí eu não suportei o processo. Eu ficava no computador de 7 da manhã até 11 horas da noite, tipo assim, ou estudando, tendo aula de mestrado, de noite dando aula. E ainda tem que montar as aulas, ainda tem que estudar, tem que aplicar. A gente chega num limite, né, que foi aquilo que fez eu parar no último ano da fisioterapia, que a gente estava conversando, porque todo mundo falou, mas agora, você está terminando 5 anos. Eu falei, pera. Não é para esse momento. Eu estou tentando fazer algo que não está no momento certo da minha vida. Vou parar e quando der uma oportunidade eu volto, né? Justamente. É o que está acontecendo comigo, né? Não concluí 2 mestrados, faltando pouco tempo. 2 mestrados bons, né? Na Unirio, é uma universidade federal. Um foi na área de neurologia e lá na Federal de Viçosa foi na área de ciências da saúde. Tá? Mas me rendeu bons resultados, sabe? Me rendeu publicação, me rendeu network, conheci pessoas fantásticas nesse processo. Cresci muito durante esse processo, só não concluí, né? Mas... Cara, e é o que a gente fala, né? O importante, lógico, você precisa do papel para a maioria das vezes que você vai fazer, mas o que manda é o que você absorveu ali. Tem muita gente que tem papéis de doutorados, mas quando você vai ver, ele absorveu muito pouco daquilo, né? Então, o papel, ele é um status. Agora, aquilo que você sabe é muito pesado, né? É importante. Mas a titulação ela é importante, sabe? Não só pela titulação, porque abre muita porta. É igual eu estava te falando. Se não fosse a especialização que eu fiz, eu talvez não entraria para dar aula, que era o mínimo que precisava. E estou até hoje, graças a Deus. E aí as coisas vêm chegando. Talvez não era a hora e tal, aconteceu muita coisa. Tranquei minha matrícula, mas depois que eu fui tentar voltar já tinha passado o prazo de validade, que era de 1 ano e tudo. Mas enfim, aí agora vai aparecendo outras oportunidades, sabe? Tá vindo propostas de fazer um mestrado, aí vem pessoas convidando a gente para uma amiga minha lá de Itapirona, vamos fazer lá em Campos, eu vou fazer doutorado, você faz mestrado, aí a gente aproveita e vai junto, porque a gente trabalha junto e tal, então vai vir a hora. E quando com certeza, com certeza, não, com certeza.
Hoje, se a pessoa quer seguir o caminho da docência, né? Ela vai pegar, ela quer lecionar. O que ela precisa para... como é que eu posso dizer assim? Eu sou ex-aluno da Faminas e eu quero trabalhar na Faminas. Como docente. Como docente. O que eu preciso? O mínimo que o MEC exige hoje é uma especialização lá do censo, ok? Mas o ideal é, no mínimo, um mestrado. Um mestrado. Tá? Esse é o ideal, é o cenário ideal. E para entrar mestrado lá, e um doutorado. Tem, tá? para entrar em uma faculdade... Qualquer faculdade. Como tá? que funciona? É o processo seletivo? Processo seletivo. É quem indica? É processo seletivo. Os processos seletivos eles funcionam da seguinte maneira, né? Você tem uma análise de currículo, que tem uma pontuação normalmente, tá? Pelo menos nos locais que eu já fiz processo seletivo e nos locais que eu trabalho. Você tem uma captação de currículo, você anuncia as vagas, né? Você tem uma captação de currículos, esses currículos são analisados. O que a gente analisa nesse currículo? Os critérios lá do processo, que é mestre, doutores, se tem áreas específicas, se são áreas mais amplas e tal, isso tudo tem uma pontuação. Mas uma coisa muito importante para entrar na docência é publicação científica, é pesquisa, é extensão. Pesa muito, né? Isso pesa. Isso eu falo com meus alunos. Se você tem vontade de ser docente, você tem que trabalhar com extensão, você tem que trabalhar com pesquisa. E é isso que abre a porta para você fazer um mestrado. Eu tive uma boa aprovação nos 2 processos de mestrados que eu fiz, que esse que eu acabei de falar, e foi justamente durante a minha faculdade, por mais que tenha sido uma faculdade difícil para mim, que eu estava, não sabia, eu fui incentivado pelos meus professores a fazer iniciação científica, a realizar pesquisa. Inclusive, eu trabalhei com pesquisa, fiz experimentos dos meus professores que estavam fazendo mestrado e doutorado na época, sabe? Fizemos grandes pesquisas em Muriaé, que nos renderam publicações. Então, eu já saí da graduação por conta desse incentivo que eu tive de todos os meus professores, com bastante trabalho de iniciação científica publicado, já saí com um artigo publicado que foi um fruto de um trabalho que nós fizemos dentro de uma clínica, né, um trabalho com laser terapia, na época que ninguém se falava de laser. O laser foi popular agora de 10 anos para cá, e olha lá. O laser ele sempre foi um recurso muito utilizado, mas popularmente agora está em alta porque ele ficou mais acessível também, um recurso que é muito caro, ainda é muito caro, sabe? É caro de hoje trabalhar com tem laser de todos os preços. Então, por exemplo, ontem mesmo eu estava indicando um laser para um amigo meu de 5 mil que atendia ele plenamente, mas nós temos laser de 14 mil, 50 mil, mas para a prática clínica é nesse valor aí, entre 2 mil, 3 mil, 5 mil reais. Sabe o que é legal, né, de falar, né? Porque eu entrei na fisioterapia já como segunda graduação e eu tinha muita certeza daquilo que eu queria absorver da faculdade, né? E você acredita que eu absorvi muito pouco, foi toda a parte de recursos? De recursos. Nossa, isso foi meu professor de recursos. Mas assim, eu tinha aquele foco na área de ortopedia, né? Então, daqui a pouco a gente vai começar a falar de osteopatia, mas eu tinha aquela meta assim, eu quero aprender como que eu vou pegar e vou trazer a pessoa para o 100% dela. E aí, numa das aulas, você mesmo falava assim com a gente, o recurso... Ele tá aqui para ajudar, mas ele não é o principal. Aí eu falava assim, poxa, se não é o principal, eu vou pegar só o principal. Porque a vida era corrida, era muita coisa, e eu queria estudar, né? Eu só queria estudar. E aí eu absorvi muito pouco. Lembro que quando deu no meu período de clínica, né, de fazer lá os estágios, todo mundo pegava, vamos pro ultrassom, vamos pro infravermelho, vamos pro laser. E eu tava só lá no manual. Só no manual. E colhi um resultado muito bom também, né? Desses frutos, que foi algo que veio, né, de você, que foi meu professor de recursos 1 e recursos 2. Que você falava sempre, gente, o foco principal é a terapia manual, é o contato. É a avaliação, né? Avaliação. O recurso físico, né? Que são a eletroterapia, o ultrassom, o calor, o frio, eles são coadjuvantes, né? Eles são para complementar o seu tratamento. Existe um preconceito muito grande com recursos eletrofísicos ainda a nível de Brasil, sabe? Mas isso tem mudado porque tem grandes nomes da fisioterapia que estão pesquisando assim, fortemente, inclusive
um ex-aluno da Faminas, que é o Natanael Souza. Brabo. O Natanael, hoje, ele é referência a nível de Brasil em recurso. Então, ele é um cara, ele é um pesquisador, ele atua na área, sabe? É um cara extremamente gente boa, sabe? É acessível. Agora está até ministrando cursos aí online para fortalecer essa parte aí, principalmente do recovery esportivo e os recursos eletrofísicos. Então, ele vem trazendo os recursos com mais evidência científica, com mais pesquisa, e isso tem quebrado esse tabu, sabe? Eu tive professores que não aceitavam recurso eletrofísico, falava, não, no meu consultório só tem uma maca, você nunca vai ver um infravermelho, você nunca vai ver um ultrassom, você nunca vai ver um laser. Não, mas isso são coadjuvantes. Eu nunca desprezei, porque, por exemplo, chegava aquele paciente, acabou de fazer uma cirurgia, e o que tinha mais disponível que ele conseguiria fazer, porque essa parte é muito importante da gente que está avaliando o caso, né? O que o meu paciente, ele consegue fazer? Poxa, tinha um que estava todo ali dolorido, com um processo de dor muito intenso. Vai ser uma eletroterapia, né? Que a gente vai estar ali conseguindo trazer ele até o momento dele conseguir trabalhar na terapia manual. Eu não excluí. Mas você pensa, olha como é que o recurso é importante. Hoje o laser ele está muito bem claro para a ciência que o laser é um excelente cicatrizante de tecido. Uhum. Ele acelera o processo de cicatrização, o processo inflamatório. Ele é um excelente anti-inflamatório. Não medicamentoso, isso é o mais importante. Então você pensa, você fez uma cirurgia de joelho, vamos falar, você restaurou o seu ligamento cruzado anterior, quando você faz uma cirurgia de ligamento cruzado anterior, você vai ficar um bom tempo reabilitando, né? Até você ganhar aquela mobilidade, passar o pós-cirúrgico. Então o cara já entra no pós-cirúrgico com laser terapia para acelerar aquele processo de cicatrização ali. E não é só acelerar, é acelerar o processo de cicatrização com qualidade. Isso diminui a medicação, ele é analgésico, sabe? Você vê. Então, você acelera um processo. Então, assim, a grosso modo, você ficaria X dias num processo tradicional. Com laser, você diminui esses dias. Com laser, não. Com recurso eletrofísico. Então, você tem a eletroanalgesia hoje. O paciente chega travado na sua clínica, você introduz uma eletroanalgesia como coadjuvante para dar uma amenizada no processo doloroso dele, para você poder fazer sua terapia manual. Então, esse preconceito ele tem diminuído drasticamente justamente por conta dessas pessoas que fazem pesquisa. Faz um trabalho excepcional, né? Vão para laboratório, como o Natanael faz, e muito sério, são um trabalho sério. E eles vão para congresso apresentar esse congresso a nível internacional, e isso tem diminuído esse tabu, sabe? Assim, eu acho que tudo aquilo que a gente fala de pesquisa, ela vai fazer uma diferença muito grande, né? Justo. Porque ela resolve dúvidas e tabus que a gente, às vezes, não consegue trabalhar. E traz relevância, né, para determinados temas. Sabe? Mas o laser é engraçado, né? O laser o pessoal da enfermagem gostava mais, né? Mas o pessoal da enfermagem também usa laser. Também cicatrização de feridas. Isso. Porque, veja bem, eu já atendi paciente com laser. Você já viu essas úlceras que dão na perna? Uhum. Por problema circulatório, sabe? Essas escaras, né? As úlceras venosas que dão na perna, esses machucados. No início da minha carreira de fisioterapia, nós atendemos uma mulher, ela tinha 18 anos de úlcera. 18 anos de úlcera, fazendo curativo ali que não fechava. Sofrimento, né, na vida da pessoa, né? E tudo. É óbvio que o laser não é milagroso, existem todos os fatores. A nutrição é importante, né? A medicação é importante. Então, o hábito de vida do paciente, a higiene desse paciente é importante. Então, o laser não faz milagre, existe um conjunto de fatores, mas o laser ele acelera esse processo. Então, quando nós atendemos essa pessoa, quando ela começou a ver que a úlcera dela estava fechando, e foi um trabalho em conjunto com enfermeiros também, tá? Quando ela começou a perceber, você via que ela começava a se dedicar mais ao tratamento, né? E é normal isso, o paciente começa a ver resultado, ele começa a se dedicar mais. Agora você pensa, 18 anos de úlcera. Né? Já teve casos de pacientes que um animal arranhou a perna,
e a úlcera abriu com 18 anos, a pessoa tinha 70 anos, sempre ficava naquele negócio de fechar, abrir, sabe? Triste, Então, né? É muito triste quando você vê a pessoa passando por um momento e muito alegre você vê ela recuperando, justamente. né? Que, igual você falou, vê expressivo nela, né? Então, é um recurso, não só ele, né? Na fisioterapia, os recursos eletrofísicos, eles fazem parte da história da fisioterapia, né? O símbolo da fisioterapia traz um raio que traz esse exemplo, traz esse símbolo dos recursos físicos ao nosso dispor. E o mais importante, fazem o papel, muitas das vezes, dos medicamentos. Então, a gente consegue inibir quadros de dor, cicatrizar a ferida, sem fazer aquele uso de medicamento massivo. Né? O medicamento ele é importante, importante sim, também, né? Tem mas se você local. puder diminuir esse acesso ao medicamento para o paciente, você melhora também a saúde dele. E aí, Rafael, você pegou, né? Começou a trabalhar na Farminas, arrumou um outro trabalho em outra universidade, né? Isso. Hoje, você é coordenador, cara. Isso aí foi uma outra grande fase importante da minha vida. Isso é cara. bom, isso é bom. Minha vida acadêmica é uma missão. Conta pra nós. É uma missão. Eu comecei a trabalhar em Itapiruna e na Uniredentor, que faz parte do Grupo AFA. Hoje o Grupo AFA é o maior hub de educação médica do país, tá? Tá aí 38 unidades espalhadas pelo Brasil. E é um grande grupo, e aí eu fui muito bem recebido por toda a equipe do curso de fisioterapia. Estava trabalhando como docente lá na disciplina de recurso eletrofísico, entrei lá dando essa disciplina de recurso eletrofísico e fui acolhido de braço aberto, e apareceu a oportunidade em 2023, em agosto de 2023, de participar de um processo seletivo para a coordenação do curso, né? E ali foi uma grande virada de chave na minha vida, assim, profissional, sabe? Assim, foi uma grande missão, não é fácil, sabe? Coordenar um curso não é fácil, você tem que estar muito ciente das diretrizes curriculares do curso. O que um coordenador faz? Cara, um coordenador faz tudo. O que o coordenador faz? Aula. Inclusive da aula. O que o coordenador faz, né? Aula. Então, o coordenador, ele coordena o curso nos seguintes aspectos. Nos aspectos legais, você tem todo uma documentação legal para um curso funcionar de forma, como é que fala? Burocrática? Não, a burocracia está presente nesse processo também, mas de uma forma legal, mas de uma forma satisfatória também para o aluno, sabe? Então, você tem que analisar toda uma questão estrutural, documental, estrutural, de laboratório, né, para esse curso funcionar. Lá o curso já tinha essa documentação e eu não precisei passar por essa parte de abertura de curso, porque ele já estava em funcionamento. Mas a gente tem sempre, o MEC, ele sempre está fazendo a avaliação de reconhecimento de curso. Então, vira e mexe, o MEC vai agendar uma visita in loco, ele vai na instituição do ensino superior e vai ver se realmente nós estamos cumprindo com todas as diretrizes que o MEC exige. Tem uma fiscalização ali em cima, Justo. Né? Então, um dos papéis, né, do coordenador de curso é manter essa documentação e a prática dessa documentação em dia, tá? Isso dá muito trabalho, tá? Então você tem que ter todo um grupo de pessoas trabalhando junto com você para que tudo ocorra, né, da melhor maneira. Você também faz a seleção das pessoas, seleção de pessoas, então, tipo assim, a gente abre o processo seletivo, a gente tem que analisar os currículos, a gente tem que assistir aquela aula teste para ver como que vai ser, entrevistar as pessoas. Ele consegue trazer também alguns recursos para o curso? Justamente. E aí a gente tá todo momento conversando com o administrativo da faculdade, olha, a gente está precisando de um laboratório assim, a gente está precisando desse aparelho, sabe? Tem que ser um trabalho em conjunto. A gente não faz nada sozinho. Então, além disso, né, assistência ao aluno, que é uma parte assim, extremamente importante. Você coordenar, hoje nós estamos lá em torno de 250 alunos, 260 alunos no Uniredentor. Então são muito alunos. E a gente demais, para dar conta disso tudo. A gente manda mensagem toda hora e tal, mas assim, atenção, você dá atenção, acolher, tá? Isso é uma parte assim que consome muito tempo da gente, né? Você tem que receber e entender a demanda do aluno, às vezes da turma, né? E procurar solucionar. Então, a vida do coordenador é solucionar
as demandas do curso para que esses alunos eles tenham todo o processo de formação de forma clara, né, acessível, né, e que no final ele tenha todas as habilidades e competências para ser um excelente fisioterapeuta. Então, é um trabalhão, mas é um trabalho, assim, gratificante, sabe? Tinha um receio antes de pegar, ali, tipo assim, poxa, porque a gente tem uma ideia do que é uma profissão e tem uma coisa é atuando, né? Por exemplo, eu acho que o coordenador é xingado. Os alunos, às vezes, falando mal do coordenador. Você não ficava assim, poxa, vou virar coordenador só para os outros me xingar, cara. Eu não me preocupo com isso, não. Eu falo assim, ó, gente, eu não tô aqui para agradar ninguém, tô aqui para fazer o que tem que ser feito. E a gente nunca agrada todo mundo. Não. Mas, assim, sempre vai existir, né? Tem pessoas que brigam com vocês, não, né, por conta de um não que você disse ali, porque realmente não pode. Existe toda uma normativa, sabe? Existe toda uma legislação em cima disso e tudo. A gente entende a dificuldade das pessoas, mas elas também têm que entender que existe legislação, existe normas, exige um regimento que você deve seguir. Porque né? Se você não segue o regimento, você se dá mal. Sabe? Com assim, certeza. Qualquer local, né? Se você tem normas a seguir, segue as normas. Você não vai encontrar erro ali. Não vai passar raiva, não vai passar estresse. Aí, às vezes, uma demanda não é atendida justamente porque você não pode sair dessa legislação. Você não pode... O aluno fica com raiva, xinga e tudo, mas assim... É a minoria, isso eu te garanto, sabe? Eu achei que seria, assim, uma parte... complicada de ter que lidar com isso, mas essa foi a parte menos complicada para te falar a verdade, sabe? Porque hoje também se você tem que ter uma mente assim muito aberta, sabe? Você não pode deixar levar nada pro lado pessoal. Com certeza. Então, assim, sabe diferenciar serviço, vida pessoal, aluno, carregar vezes, aquilo. Tem algumas pessoas, até como professor, sabe? O aluno ofende, dependendo da situação, ele não aceita determinada situação. Isso é muito raro acontecer, isso, deixar muito claro isso, sabe? É muito raro acontecer uma ofensa. Mas acontece. E quando acontece, tem que chegar e falar, beleza, já teve algum tudo assunto bem. assim, né? De acontecer algum problema na faculdade, de passar aperto? Aluno querendo brigar com o professor, assim, na sua trajetória? Não. Eu tinha um professor que contava uma história muito legal, que diz ele que chegou e eu era da educação física, né? Tinha um famoso professor lá, que é o Bernardo. Bernardo Forte. Aí diz ele que muito amigo do Bernardo, chegou um aluno para brigar com ele, igual um cavalo, dizer que quando olhou assim, cadê o Bernardo que está do meu lado? Bernardo é forte, eu conheço o Bernardo. Fala assim, o dia que eu preciso do Bernardo não tá aqui, dizer que a pessoa muito aperta. Não, graças a Deus, nunca passei por situação. Já passei por situação assim, bem pessoal, sabe? Assim, o aluno queria uma situação e pô, não tinha como. Ele fala, você também? Aqui? Você fala, beleza, cara, isso aí você releva, sabe? Mas assim, situação mais grave, assim, de briga, de nunca... Já vi discussões em sala de aula entre alunos, que você tem que entrar ali e falar assim, gente, calma aí, cadê o respeito, né? Então, mas dentro de uma universidade acha isso. Isso foi uma vez na vida, sabe? E aí, nesses 17 anos, eu nunca vi, assim, nada de exagerado. Disso, sabe? Nada de exagerado. É coisa do dia a dia mesmo, corriqueiro, que faz parte de toda... educação física é muito anabolizante, que deixa a cabeça da pessoa. Eu não sei. Eu dei aula na educação física durante muito tempo, mas dei aula só nos primeiros períodos, não passei essa fase. Você foi meu professor de anatomia, né, durante a educação física, né, foi só essa parte, que ajudou muito você falando de apego. Acho que uma das coisas que faz com que o aluno pegue e aprenda muito é a metodologia aplicada, né, você sempre teve uma metodologia muito baseada nas palavras, não era aquele... tradicional, que escrevi. Então ajudava a gente a pegar. Eu sempre falei que da minha facilidade em decorar as coisas que são ditas. É engraçado que as que eu leio não é tanto, mas aquilo que eu escuto sempre foi muito forte, né? Então ajudava muito. Mas foi algo novo. 2023 para cá, né? Que você pegou e começou. Continuei como docente, né? E a coordenação ela veio como uma grande missão na minha vida. E graças a Deus tem dado certo. E o ouro, a osteopatia agora? Quanto tempo? Como é que tá? Você já
Conta isso aí. A osteopatia, cara, a osteopatia, ela é uma coisa, assim, muito bacana. Ela é diferente de tudo aquilo que... Eu já sabia disso durante a faculdade, igual eu falei, eu tinha um professor osteopata que me apresentou a osteopatia e eu ficava fascinado com a linha de raciocínio clínico dele. Nossa, cara, os caras são magos, né? Eles mexem no joelho para tratar o ombro, sabe? Umas coisas absurdas assim. Eu ficava impressionado. Só que a osteopatia, durante muito tempo, ela foi uma coisa muita dificuldade de acesso. Por quê? As escolas estão nos centros grandes. Então, você tem escola no Rio, capital, sabe? Então, você não tem escola no interior, tal. Então, além disso, não é uma formação barata, são 5 anos de formação e é uma mensalidade assim que não cabia no meu bolso na época, sabe? Então, para você fazer osteopatia, você tinha que ir lá pagar aquilo ali todo mês, que não é barato. É 5 anos, mas 5 anos, né, cara? Em todas as escolas o tempo é parcial. O que é o tempo parcial? Você não fica ali todos os dias tendo aula, até porque você já tem uma graduação, né, com os conceitos básicos que a osteopatia precisa, que é anatomia, fisiologia, neuroanatomia, né? E aí o que acontece? Como é que funciona essa formação em 5 anos? Você vai para lá, fica lá uma semana, estudando de manhã, de tarde, até o princípio da noite, estudando e praticando. É muita prática, muita teoria, parte, né? Você faz toda a análise tecidual de novo. Muita prática, muita técnica. A osteopatia é muito sensitiva, sabe? Você tem que ter isso aí, você vai... quanto mais você pratica, mais sensibilidade você vai tendo nas mãos. Porque ele é muito sutil ali, os movimentos, sabe? Eu acho isso daí sensacional, porque essa parte de encostar na pessoa porque quando você vai afinando a técnica, né? Justamente. Você vai passar, você vai assim, opa, não era pra estar assim. Quanto mais você... Hoje em dia... Eu já vi osteopatas trabalhando de só ele colocar a mão assim, só ele encosta a mão no paciente assim, ele já sabe aonde está tensionado e aonde não está tensionado. Ao nível do cara. Entendeu? Eu tenho professores assim. E aí, o que acontece? No início eu achava meio complicado. Aí você fica lá 5 dias e daqui 2 meses, 2 meses e meio, você volta, fica mais 5 dias. Você vai isso durante 5 anos. Então, a cada 2 meses e meio, você tem 1 semana de aula, 5 dias de aula, onde você vai ter muita teoria, muita prática. Prática, então, nem se fala. E aí, para você fazer osteopatia, você tem que ter essa formação. E o que aconteceu? Eu iniciei na coordenação lá em Itapiruna, no Uniredentor AF. Aí, uma amiga, a Patrícia, que é professora lá, Patrícia Paz, ela foi e falou assim, tem um cara da osteopatia em Campos, amigo meu, ele fez um tratamento e tal. O cara é fantástico. Que é o Rafael Malafaia, que é meu professor hoje e é coordenador da EBON em Campos. Eu falei, osteopatia em Campos, até então era só capital e tudo, muito caro, muito inacessível. Campos mais perto. Aí ele foi lá na faculdade, deu uma palestra, eu fui trocar uma ideia com ele, falei, ei Rafa, beleza? Então, eu conheci ele lá, o Rafael Malafaia, e aí ele me falou da osteopatia, me explicou e tudo. Rapaz, aquilo aqui me acendeu de novo. Rapaz, osteopatia em Campos, cara, é uma oportunidade que eu tenho de fazer osteopatia agora. E aí ele me mandou toda a programação, e aí eu ainda fiquei meio receoso, sabe? Falei, como é que eu vou fazer e tal? Muita coisa, trabalho em 2 universidades. A escola tem toda a programação, assim, do ano inteiro, sabe? E eu comecei já a agilizar, Aí chegou o tempo da prática, da aula, da matrícula, né? Eu falei, vou fazer. Aí fui e fiz, e rapaz, hoje foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Recuperou aquele vigor no dentro do curso. Justo, cara, porque a osteopatia ela tem um mundo. A osteopatia, ela é, na verdade, explicar para quem não conhece o que é osteopatia, ela é uma ciência, né, que ela faz o diagnóstico e o tratamento através da terapia manual, tá? E o objetivo desse diagnóstico e tratamento é justamente restabelecer a função dos órgãos e tecidos do corpo e articulação. Tá? Então, ela trabalha no todo, ok? Através da terapia manual. E a osteopatia, ela funciona através de 5 princípios que são básicos. O primeiro princípio é a unidade, onde a osteopatia entende que o corpo não se dissocia, não tem como você dissociar. Está tudo conectado no seu corpo. O segundo princípio é a lei da circulação, que tudo tem um fluxo dentro do corpo. Esse fluxo ele pode ser circulatório, né, de circulação sanguínea, ele pode ser nervoso,
por conta de inervação, que é um fluxo de informação. Ele pode ser linfático, que é do sistema dos fluidos do corpo, que é o sistema linfático. E ele tem o sistema facial, que também tem um fluxo de informação. A face é um tecido que recobre todos os órgãos e tecido, e ele é um tecido único. Então, você precisa de circulação para ter nutriente, você precisa de informação, que é o sistema nervoso, a inervação para esse tecido funcionar, você precisa do líquido para nutrir e hidratar esse tecido, e você precisa do tecido se mova. Quando você tem isso tudo íntegro, você está no mecanismo saudável. Então, a lei da circulação, ela fala que as circulações, elas têm que acontecer em harmonia. Em harmonia. O terceiro princípio da osteopatia é o princípio da estrutura e função. Tá? A estrutura e função a estrutura comanda a função. Então, se a sua estrutura é isso aqui, a função dela é isso aqui. Então, a estrutura determina a função. Uma vez que a estrutura está alterada, você perde a função daquele tecido. Legal, legal. E o último princípio é o princípio da autocura, que a partir do momento que você trata esse paciente, manuseia esse paciente, manipula esse paciente, o corpo gera uma série de respostas, né? E juntamente essas respostas, você educar o seu paciente a determinado ponto e o corpo faz o restabelecimento dessas funções. Legal. Então, são os princípios básicos da osteopatia, é isso que me fascina. Então, a gente estuda o todo. Às vezes o paciente tem um problema no ombro, mas o problema dele... Deixa eu te falar isso daí. O último problema que a gente vai... O último lugar que a gente vai olhar é o ombro, né? Eu ia te falar isso daí porque a gente vê muito caso, né? Que a gente trabalha na saúde, que às vezes o paciente pegou, ele procurou já na área da medicina, na área da fisioterapia e na área da educação física. Ele tenta melhorar alguma coisa, vamos supor o ombro que você disse. E dentro da própria área da fisioterapia. Só que quando ele bate na mão do osteopata, aí fala assim, opa, finalmente, mas por melhorei. Quê? E aí que tá o grande lance. A osteopatia, ela é mágica, cara. Tipo assim, eu tenho um olhar na osteopatia, assim, eu gosto da osteopatia, sabe? Assim, e tô tendo a oportunidade de ter professores fantásticos dentro da escola. E a osteopatia, ela é justamente isso. Ela vai sempre te olhar como um todo, que é o primeiro princípio da osteopatia, é a unidade. É o corpo não se dissociar. Então, ela não vai ficar avaliando o seu ombro. Ela vai avaliar toda a sua circulação sanguínea que promove esse ombro, ela vai avaliar toda a inervação que está relacionada a esse ombro, ela vai avaliar todo o tecido facial que tem uma conexão, que na verdade ele é todo conectado. Então, por exemplo, casos que os professores contam lá, o paciente está com dor no ombro, aí vem e imobiliza o fígado do paciente, trabalha o fígado. Vou te dar um exemplo agora, um caso recente que eu atendi, a pessoa estava com muita dor lombar, e tal, e a avaliação osteopática ela é muito ampla. Então você tem que relacionar os fatos. E aí essa pessoa com dor lombar, trata, não melhora, trata, não melhora, trata, não melhora. Aí eu fui, pegamos ela, fiz a avaliação e tudo, vi que realmente tinha uma disfunção na lombar, mas eu virei para ela e falei, deixa eu te falar, você já teve algum problema urinário? Que a gente aprende isso na escola, né? Algum problema urinário, algum problema de uterino, né? No período menstrual, como é que funciona? Ela não, tá, já tive muita infecção de bexiga e tudo, e tive ovário policístico. Aí você vai palpar o tecido ali, a fáscia desse tecido, ela está intimamente ligada à lombar. O tecido extremamente tensionado. E aí, ao invés de trabalhar lá na lombar, a gente vem e trabalha na região de fáscia pélvica ali. Isso é um diferencial, né? E aí né? você libera essa fáscia, automaticamente a fáscia lombar, o tecido lombar é liberado. Relaxa. E aí você melhora essa dor. Então esse foi um caso assim que... É sensacional. Vou te contar né? Foi algo que eu aprendi em algum lugar, mas eu estava atendendo uma cliente minha lá na academia, né? Uhum. E aí ela pegou e ela clamava muito de dor no ombro. E um dos motivos que fez eu entrar na fisioterapia quando eu estava na educação física foi por causa desses clientes que sempre chegavam um bendito com um problema e eu não sabia o que acontecia. E eu
toda a vida eu não concordei, de eu não entender alguns assuntos, ainda mais relacionados ao meu serviço, né? Aham. E aí, em algum lugar durante a vida, eu aprendi que mulheres que passaram por cesariana tinham íntima relação com Dor no ombro. com dor no ombro. Ah. E aí eu fui pegar e falei assim, das suas gravidezes que você pegou e realizou lá, como que foi? Foi cesárea ou foi parto natural? Ela falou, não, foram cesáreas. E aí eu fui palpar, tava toda a parte porosa ali que a gente sente na mão, né? Justamente. E aí comecei a fazer aquela soltura e aquele problema no ombro melhorou por causa que tava lá na... A cicatriz, né, Na em si, igual eu falo com os alunos, nunca subestime o poder da cicatriz no quadro do paciente. A cicatriz, ela tá aqui, ó, superficial, mas você não sabe o nível de fibrose que teve ali dentro. E quando você tem fibrose, você tensiona, o processo da fibrose, ele tensiona a fáscia e você perde mobilidade. Então, olha só a relação. Você fez uma cesárea, você teve um grande corte na região pélvica e aí a face é um tecido único. Você tem uma retração de tecido que puxa o seu ombro anterior. Não é pra você ver. E aí você perde a função. É o outro princípio da osteopatia, que é a estrutura-função. Se a estrutura está alterada, você vai ter alteração da função. Foi aquilo que a gente falou. Essa parte de conhecimento, ela é sensacional. Né? Por isso que é um perigo a gente estudar muito, que a gente se sente cada vez mais burro, né? E na osteopatia, essa é a linha de raciocínio da osteopatia. É o raciocínio clínico amplo. Você nunca vai trabalhar numa área, você vai trabalhar no todo. No todo. Então, esse é o primeiro princípio. E só aproveitando uma oportunidade, nós conseguimos agora interiorizar mais ainda a osteopatia. Então, eu estou trazendo a escola de osteopatia, a Escola Brasileira de Osteopatia e Terapia Manual, que é bom para Muriaé. E as aulas já iniciam em junho. Então, essa é uma grande oportunidade que as pessoas que sempre... Igual aconteceu comigo. Eu estou em Itapiruna. Itapiruna, campus é um pulo. Né? Muriaé, campus é um pulo. Então, eu tive essa oportunidade que era inacessível para mim até pouco tempo atrás. Falei, ter que ir lá no Rio, ficar hospedado lá uma semana, ou em Belo Horizonte. E agora a gente tem... Né, dentro do interior de Minas, dentro de Muriaé, uma escola brasileira de osteopatia. Cara. Então, isso aí foi um grande ganho também, né? Você como aluno lá, trazendo para cá. E aí eu tô como coordenador da escola em Muriaé. Olha que bacana, então, cara. Isso foi uma outra grande virada na chave, sabe? Mas eu vou continuar em campus, porque eu já tenho um ano de formação, a escola em Muriaé abre em junho agora, então ela começa do zero. Iniciar, né? E aí eu continuo a minha formação em campus. Né? Que bacana, cara. E a formação ela é muito massa porque ela funciona em ciclos. Então, por exemplo, no primeiro módulo, agora no primeiro ciclo, você tem 5 etapas. A primeira etapa você trata o ilíaco e a lombar, né? Você aprende sobre ilíaco e lombar, relação. Na segunda etapa, você aprende sobre cervical baixa e torácica, né? Região coluna vertebral. Na terceira etapa, você aprende sacro. O sacro é a parte final da coluna ali, ele é pequenininho, mas se você vê o tanto de coisa que tem demais, no sacro, e a osteopatia ela é muito rica nessa informação. Depois você tem ombro, coxa femoral, quadril, joelho e cotovelo. E aí, no último, você tem o estágio, no último ciclo. Então, são 5 etapas num ciclo. Isso dura 1 ano. E aí o estágio é o último ciclo. E aí a gente atende os pacientes na escola durante 5 dias. Na parte da manhã tem revisão de todas as técnicas, os pacientes chegam e a gente atende eles até 6 horas da tarde. E aí muita prática, muita prática. Muito legal. Uma formação bem completa. Não, 5 anos, né, cara? Poxa, 5 anos não é nem o doutorado, né? E aí meus alunos falam na faculdade, a gente tem 5 anos de faculdade. Eu falei, gente, passa muito rápido, cara. O meu ano já passou... Entendeu? Muito rápido, 5 anos passa de qualquer maneira. Eles falavam assim comigo, eles falam... quando eu falo que eu vou iniciar a terceira faculdade, eles falam assim... Nossa. Mas você vai passar a vida toda estudando? Eu falei assim, eu vou ter que passar a vida de todo jeito. Justamente, que passa estudando. E tem um diferencial, né? Principalmente para quem tem vontade, igual você, falou que tinha e foi lá e começou e agora trouxe para cá. Eu falo que quando a gente tá fazendo algo que a gente gosta, aquilo é independente, se aquilo...
5 anos, 10 anos. Cara, você tá fazendo algo que você gosta, aquilo te relaxa. Ah, mas estudar relaxa? Relaxa. Quando você tá fazendo algo que você gosta, sim, né? Relaxa, cara. Você não tá importando. Deixa eu te falar, quando eu fico em campus, eu fico lá 5 dias. E tipo assim, eu tenho que dar aula, eu tenho que coordenação de curso para tomar conta. É muita função. A minha semana ela é muito corrida. Mas quando eu estou em campus, eu ainda tenho que continuar lá. As minhas aulas eu reponho quando tem que repor e tal, mas a coordenação é todo dia, ela não para. Não para. A coordenação é todo dia. Eu estou assistindo aula, tem mensagem chegando, é e-mail chegando, eu tenho que resolver problema e tudo. Mas quando eu estou em campus, eu continuo fazendo esse trabalho, essa correria, mas eu estou feliz lá, sabe? Você não é aquele negócio assim... porque a osteopatia é tão legal, a linha de raciocínio é tão legal, os professores também são bem bacanas, mas assim, eu fico bem. Então, é o que a gente estava conversando antes. Então, quando você está bem naquele local, você está fazendo uma coisa que você gosta, não tem cansaço, não tem... Não tem nada. É bom demais, né? É outra realidade, é tudo muito bom. Quando você... Justamente. Né, trabalhar, estudar, tudo que são coisas difíceis, né, assim, vamos dizer, ásperas, quando você tá fazendo aquilo por prazer, eu amo sentar numa cadeira, eu amo trocar uma ideia aqui, poxa, eu aprendi já um monte de coisa aqui com você no próprio podcast, eu amo essa sensação, né, eu imagino que pra você também tá do nada como aluno, poxa, agora eu não vou estar ensinando nada, eu vou só sentar aqui e vou aprender. Minha primeira semana de aula de osteopatia, porque a gente é aluno todo momento, né? Mas na primeira semana de aula de osteopatia, eu falei assim, gente, quanto tempo que eu não sento aqui? Eu não tenho trabalho nenhum, eu só tenho que aprender. Isso é muito bom, cara. Isso é bom demais. É muito bom. Por isso que eu falo, a gente tinha uma frase na educação física, que eu adaptei ela para a vida, que era o seguinte... Não existe pessoa que não gosta de esporte, ela só não achou o esporte ideal para ela, que ela curta. Justamente. Dentro do estudo, é a mesma coisa. Não existe esse negócio de eu não gosto de estudar, você só não achou aquilo que você chamou sua atenção. Vai estar lá, porque eu vou trabalhar, eu falo que eu gosto muito de serviço rural. Poxa, mas para estar lá no serviço rural, para eles ser um bom serviço, você vai ter que estudar, você vai ter que entender. Então, você tem que pegar e ter esse viés dentro de você que estudar é algo essencial na minha vida, independente daquilo que eu vou fazer. Justamente. Que seja para cozinhar dentro de uma casa. Justamente. Você nunca vai perder estudando. Nunca vai perder. Essa é a grande verdade. Uma outra coisa, você falou desse negócio, eu sou meio preconceituoso das pessoas que chamam a outra de burra. Nossa, cara é muito burro. Às vezes por expressão, burro, não, que burro, né? Mas assim, quando a pessoa fala sério e fala, cara, ele é burro. Não existe ninguém burro. Não. Porque se você for lá, você é burro em vários aspectos, né? Então, não é que ela é burra, ela só não tem habilidade e competência daquela situação, mas vamos supor, o cara sabe fazer uma viga de concreto. No quesito viga de concreto, eu sou burro. Porque eu não sei fazer uma viga de concreto, eu não sei montar uma viga, colocar, bater uma massa, você entendeu? Então não existe ninguém burro. Existe habilidades e competências que não foram trabalhadas, mas que se trabalhar, ele vai ter a mesma capacidade que você. E é o que eu falo com os meus alunos. É o que eu falo com meus alunos. Graduação. Graduação é o seguinte, se você tem uma base boa no início da graduação, todo curso, por exemplo, vou te dar o curso de fisioterapia. Qual que é a base da fisioterapia? Anatomia, fisiologia, cinesiologia, biomecânica, né? Fisiologia e anatomia são assim. Então, a base da pirâmide ela tem que estar sólida para o resto subir. Então, se você pega e começa a pegar ali desde o primeiro período, a base, você vai ficando mais leve lá em cima. Tudo casa, né? A carga que você pega, então, estudar, você nunca perde. Agora, o aluno ele entra, é tudo muito novo, e tem aquela oba-oba da faculdade, faculdade, as pessoas algumas custam se conectar na faculdade, mas quando você pega um aluno que já chega e conecta e tem essa base sólida, você vê que ele vai embora. Tudo facilita. Tudo facilita. Então é isso, é você saber que base que você tem, que deve ter para você construir essa estrutura. E pega em cima da base. Assim, a gente já vai bater na hora, e aí eu sempre deixo uma caixinha de perguntas, né? E uma das perguntas mais clássicas, assim, que o pessoal sempre deixa é: o que a fisioterapia é para você?
Rapaz, a fisioterapia, no meu ponto de vista, Na hoje, sua vida, na vida de Rafael Gonzalez. A fisioterapia hoje é o que me fez, Rafael. Porque através da fisioterapia, as pessoas chegaram até mim, sabe? E as pessoas mudaram a minha vida. Isso aí eu falo assim, eu tive pessoas que mudaram a minha vida. Vou dar um exemplo, né? Assim, eu tenho, como característica de Rafael, eu tenho a coragem e a humildade do meu pai, a força da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito forte, sabe? Eu tenho o meu professor Jaimão, que foi meu pai na faculdade, saudoso Jaimão, aquele que faleceu, sabe? Que, cara, ele pegou minha mão e me levou embora. Ele falou, não, ele me mostrou um outro mundo, sabe? Quando você tá meio perdido, o cara ele acreditava em mim, eu não acreditava em mim. Roberta Bruno, a liderança do Lúcio Flávio Sleutz, que eu te falei que é de Matipó, da Universi. Então, a Marilene Guimarães, que foi uma amiga, são várias as pessoas, a Ana, da psicóloga, que chega por meio da fisioterapia, que chegaram até mim, ou eu cheguei até elas, na verdade, eu estava em Muriaé, eles que vieram, né, até ali, que foram me moldando. Então, hoje, a fisioterapia, ela fez o Rafael que você está vendo aqui hoje, nesse momento. E ela continua me trazendo pessoas. E aí eu tenho, hoje, com a maturidade que a gente tem, com os conhecimentos que a gente vai adquirindo, hoje eu tenho uma coisa assim, toda pessoa que chega até você, tá? Existem duas grandes oportunidades na vida. A primeira, não é a primeira, a segunda, ou você ensina, ou você aprende. São as duas grandes oportunidades que nós temos na vida. Isso é uma decisão sua. Então, quando as pessoas chegam até você, você tem que entender, esse é o momento meu de ensinar ou esse é o momento meu de aprender? Legal. E às vezes acontece mutuamente. Porque a gente, como professor, muita gente acha que a gente só ensina que a gente ensina. Todo dia eu aprendo uma lição com um aluno meu. Por isso que eu gosto de estar no meio dos alunos. Quem me conhece sabe. Existem professores que têm um perfil de não gosta de ficar com alunos. Eu amo ficar no meio dos alunos, eu amo conhecer os alunos, gosto de entender da história, gosto de escutar os alunos, sabe? Isso me traz uma conexão muito forte, isso aprimora o meu trabalho, isso faz com que eu melhore cada dia, porque eu estou no momento de aprender quando eu estou com eles. E na sala de aula, quando eles estão sentados, meu momento de ensinar. Então, todas as pessoas que chegam até você, eu acho que a gente devia se perguntar, esse momento que está acontecendo aqui agora, é para eu aprender ou para eu ensinar? Pra ensinar, né? Se você começar a se perguntar isso a tudo que chega até você, você começa a conduzir melhor a sua vida. Sua vida. Entendeu? Então, hoje, resumindo, a fisioterapia hoje é quem me construiu. E se fosse ser hoje que, né, trabalhando há tanto tempo na área da docência e fosse pegar e dar um conselho, você que é coordenador, você que já tem essa experiência, aluno, um conselho dentro assim das pessoas que querem fazer fisioterapia e para os alunos que estão cursando fisioterapia, o que você falaria? Se você quer fazer fisioterapia, tá? Estude, faça o Enem, porque hoje nós temos um grande processos de bolsas de financiamento estudantil e o Enem é uma grande porta para isso. Mas também conheça um fisioterapeuta, conviva com ele se possível, vá lá na clínica dele, visite a clínica dele, para você entender a profissão que você está entrando, porque normalmente quem ainda não entrou na faculdade não tem noção nenhuma do que é a profissão. É raramente um que já tem muita profissão, muito conhecimento da profissão. Mas hoje eu pergunto, 90% dos meus alunos, você conhece, já fez fisioterapia? Ninguém nunca nem fez fisioterapia, mas ouviu falar, achou legal, interessante, a área da saúde e tal. Então, para quem está entrando, quer entrar, visite uma clínica, vai num hospital, pergunte ao fisioterapeuta. As portas das universidades estão abertas. Por exemplo, se você quiser ir lá na faculdade, lá na Uniredentor, eu como coordenador, eu quero fazer fisioterapia, você me explica, eu vou te mostrar tudo. Então, esse é o conselho que eu dou para quem não entrou e quer entrar e fazer fisioterapia. E agora, para quem já entrou, já está lá dentro. Já está sofrendo lá. Já está lá dentro. A base é o segredo.
estuda. Os primeiros períodos é fundamental. Estuda a base, anatomia, fisiologia, cinesiologia. Você tem que saber do seu corpo, você tem que entender a estrutura para você entender a função. A partir do momento que você entende a estrutura e a função, você faz qualquer coisa. Você entende qualquer coisa, o tratamento, a doença. Entender o funcionamento e a estrutura disso, você entende o resto. Então, invista no conhecimento do fisiológico, do anatômico, da forma, do funcionamento, da biomecânica. Legal, legal. É isso. Aí eu não tenho dúvida que você vai se dar bem em qualquer área da fisioterapia. Se pudesse voltar no passado, teria feito tudo de novo? Ou melhor, valeu a pena? Nossa, se valeu. Rapaz, a melhor... Outro dia eu estava conversando com um amigo meu e falei com ele, cara, a melhor coisa que tem na vida é amadurecer. A melhor coisa que tem na vida é você ficar, né, amadurecer, você entender que aquele erro não foi um erro, foi um aprendizado. Então, uma vida falando assim, pô, será que eu devia ter feito isso? E aí depois você chega num certo ponto, cara, é uma frase que eu falo para todo mundo, não existe nada fora do lugar nesse planeta. Tudo que está acontecendo com você é para te moldar e para te levar onde você tem que ir. E você pode tentar fugir, igual eu falei no início. Nunca pensei em ser professor e comecei a pegar um outro norte para minha vida e a vida vai lá e fala assim, não, você vai dar aula que o seu lugar é isso aqui. Então não adianta você fugir, que a sua missão está bem escrita. E aí a minha missão é essa, entendeu? Legal, então não arrependo, faria de novo, né? E no passado é passado e vambora, e futuro não existe. Você vai construindo, então viva o presente. É isso aí que é o que eu tenho hoje vivido, né? Top. E é isso. Então é isso, meu amigo. Muito obrigado. Vai ficar o convite para você vir cá, principalmente depois agora que vai começar essa nova etapa do curso lá da osteopatia em Muriaé, né? Isso. Pegar e falar para nós como está sendo o feedback, talvez final do ano, passou ali um semestre. Fica o convite para eu voltar aqui, foi muito bom te ter, para compartilhar um pouquinho sobre sua vida, carreira, profissão, né? Coordenador, professor, muita coisa, aluno. Justamente. Então, foi um prazer muito grande, fico muito satisfeito. Rodolfo, eu que agradeço, parabenizo demais você mais uma vez pela estrutura. Nossa, muito bem montado isso aqui. Obrigado. Muito bem montado e fico feliz, né, nós estávamos falando disso, a vida deu uma volta e você voltou aqui. Cara, foi um prazer para mim e com certeza eu voltarei. Tá? Te agradeço pelo convite de todo o coração, valeu mesmo. Obrigadão. Valeu, um abraço pessoal, que trabalha comigo lá na Uniredentor, gente boa.